Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas sobre mim, porque eu percebi que chegaram muitas pessoas novas por aqui e eu nunca fiz um vídeo sobre isso no canal, né? Conversando um pouquinho com vocês sobre como eu sou, sobre curiosidades, enfim, sobre mim. Então a ideia desse vídeo é falar um pouquinho a meu respeito para que a gente se conecte um pouquinho mais e para que vocês possam me conhecer. Inclusive, sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando por aqui agora, vocês que permanecem comigo até aqui, tá? Sejam muito bem-vindos, espero que vocês continuem aqui comigo, gostem dos conteúdos aqui desse canal, porque cada conteúdo que eu trago aqui pro canal eu planejo com muito carinho, eu faço roteiros com muito carinho, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é um lugar que eu gosto de estar. Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é isso, meu povo, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo de hoje. Vale salientar que estas perguntas eu fiz com a ajuda do ChatGPT, tá, minha gente? Não foi ninguém que colocou as perguntas pra mim, não. Foi eu que eu não sou obrigada a nada, entendeu? Não coloquei nada no Instagram. Ah, faça uma caixinha, abri uma caixinha lá de perguntas. Ah, minha gente, façam perguntas sobre mim aí, o que é que vocês querem saber? Até parece que eu sou famosa, né? Mas não foi não, minha gente, foi eu mesma, com a ajuda do ChatGPT, separei aqui 10 perguntinhas pra eu mesma me fazer, eu mesma responder pra vocês. É isso, meu povo, vamos embora, vamos embora. Tô até me sentindo importante. Vamos lá, minha gente. Vamos lá para a primeira pergunta. Eu anotei aqui no meu caderno, tá, minha gente? Para ir lendo aqui e respondendo com vocês. O que eu faço para além de criar conteúdos para o YouTube? Gente, para quem não sabe, eu já falei em alguns vídeos aqui do canal. Eu sou professora de educação física, tá? Eu sou formada em licenciatura em educação física, eu sou pós-graduada em educação especial e também sou pós-graduada no ensino da educação física na educação infantil. Então hoje eu atuo como professora de educação física da rede privada de ensino para crianças desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, tá certo? Então é isso que eu faço para além daqui desse canal no YouTube, então é por isso, minha gente, que eu não consigo trazer mais do que um vídeo por semana, porque a minha vida é muito corrida. Segunda pergunta: o que me levou a criar um canal no YouTube? Bom, gente, o que me levou a criar um canal no YouTube é que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de falar. Eu já tive um blog, inclusive eu vou botar um print aqui desse blog para vocês verem. E eu gostava muito de escrever nesse blog. Então falar, me comunicar, apesar de eu ser uma pessoa tímida, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Mas eu não queria trazer conteúdos para o YouTube de modo que eu ficasse expondo minha família, meu esposo, meus amigos, entende? Eu queria um conteúdo aqui pro canal que fosse uma coisa que só eu aparecesse, ou se aparecesse alguém assim do meu convívio ali, do dia a dia, fosse de fato uma coisa muito esporádica. Não? E aí, uma coisa que eu gostava muito, mas eu sabia que era muito difícil de construir um público, que é a questão de falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre papelaria e coisas nesse sentido, sabe? Conversas sobre a vida, porque na verdade é uma extensão do que eu fazia no meu blog. No meu blog, que se chamava Obséquio Sutil, ainda se chama, né? Porque ele tá ativo por aí, só que fazem anos que eu não escrevo nele. Eu falava muito sobre autodesenvolvimento. Eu fazia resenhas de livros, eu escrevia crônicas e contos, eu amava escrever, gente. Era uma coisa que me deixava muito bem, sabe? Então, assim, eu quis trazer essa extensão desse blog para aqui pro canal, entende? Compartilhando com as pessoas
coisas que eu gosto de fato, coisas sobre papelaria, sobre organização, né, pessoal, sobre a forma como é que eu organizo a minha vida, a minha rotina dentro de um caderno, sobre cadernos, que é uma coisa que eu gosto muito, sobre desenvolvimento pessoal, né, conversas sobre a vida de um modo geral, sobre aprendizados e reflexões sobre a vida. Então, eu quis trazer esses tipos de conteúdos aqui para o canal, só que eu sabia desde o início que esse nicho era um nicho muito específico, porque não é todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, não é todo mundo que gosta de parar para acompanhar vídeos longos que a gente fica ali na frente de uma câmera falando sobre coisas da vida, falando sobre papelaria, sobre cadernos. Então, assim, não é uma coisa que todo mundo gosta, sabe? Mas apesar disso, foi um nicho, foi um conteúdo que eu fiz um recorte que eu me identifiquei muito e que eu gosto muito de trazer sobre isso. Mas o principal motivo que me levou a criar um canal foi para me desafiar. Me desafiar em que sentido? Porque apesar de eu ter essa vontade, esse desejo muito grande de criar um canal no YouTube, de trazer vídeos aqui para o YouTube, eu era uma pessoa muito tímida, apesar de eu gostar muito de me comunicar, sou uma pessoa muito expressiva, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E uma coisa que me paralisava muito de trazer conteúdos aqui é justamente o fato do meu olho ser estrábico, entende? Então isso era uma coisa que me paralisava muito, que me fazia repensar 1 milhão de vezes se era isso mesmo que eu queria, sabe, pra minha vida em relação a isso daqui que eu tô fazendo. Se um dia Deus me honrar e isso daqui gerar frutos para minha vida, eu vou ficar imensamente feliz, sabe? Quero muito construir aqui um público maior de pessoas que se conectem com esse tipo de conteúdo, que se conectem comigo, com quem eu sou. Queria eu, minha gente, gostaria muito de um dia bater ali a quantidade mínima de inscritos, a quantidade mínima de horas para poder monetizar o canal. Queria muito, gente, mas realmente é tudo no tempo de Deus, realmente é tudo na vontade de Deus. Não adianta a gente se apressar, querer que as coisas deem certo antes do tempo. Agora, se vocês quiserem me ajudar a fazer esse canal um dia ser monetizado, estou por aqui, minha gente. Vamos embora, que quem quer tá aqui. Terceira pergunta. Se pudesse realizar um sonho agora, qual seria? Minha gente, se eu pudesse realizar um sonho agora, nesse exato momento, com toda a certeza do mundo, seria ter a minha casa própria. Hoje eu moro de aluguel, uma comunidade, sabe? Eu considero uma comunidade. Tem uma ruazinha ali asfaltada, entra carro e tudo mais, mas fica ali no meio termo. E depois conseguir ajudar a minha família, sabe? Conseguir dar todo o suporte necessário para minha mãe, que hoje ela é uma pessoa que tem uma locomoção reduzida, sabe? Ela tem uma mobilidade reduzida por conta de uma doença neurológica que ela tem. Queria poder fazer meu pai parar de trabalhar. Meu pai ele é marceneiro, meu pai ele é analfabeto, ele não sabe ler nem escrever, mas Deus deu um dom maravilhoso para ele de ser um cara que faz os melhores móveis do mundo. Cara, para mim, o meu pai é o melhor marceneiro, de verdade, não tem para onde. Então, assim, eu queria muito um dia poder ajudá-los, sabe, financeiramente. Quando eles estiverem velhos, idosos, eu quero ser a pessoa que vai ajudar eles, que vai sustentar eles. Eu quero muito um dia poder proporcionar isso para os meus pais, sabe? E não só isso, né, mas eu queria muito um dia poder viajar com os meus pais, levar eles para conhecer lugares diferentes que eles nunca tiveram a oportunidade de conhecer e nem eu, sabe? Então, os meus maiores sonhos são esses daí. Pergunta número 4. Um defeito e uma qualidade. Gente, um defeito meu é que eu sou uma pessoa muito impulsiva e muito ansiosa. Essa minha impulsividade, ela vem do fato de eu ser uma pessoa com um transtorno de ansiedade, né? E aí, em várias coisas da minha vida, eu já agi de maneira muito impulsiva, assim, sem pensar. E me dei muito mal, gente, muito mal mesmo. E uma qualidade minha é que eu sou uma pessoa muito determinada, sabe? Eu sou uma pessoa assim que quando eu quero uma coisa eu vou lá e faço e vou atrás. E se der certo, eu massa top. Se der errado, eu vou lá, me levanto, tento de novo. Então eu faço esse movimento muito grande na minha vida. E por isso que eu me considero uma pessoa muito determinada. E assim, é uma determinação
que ela é para tudo na minha vida, sabe? Para questões de estudo, de trabalho, para questões da vida pessoal mesmo, de coisas que eu planejo e tudo mais, entende? Então, eu tenho esse foco, sabe? Eu sou uma pessoa muito determinada nesses pontos. Entende? Pergunta número 5. Qual pequena coisa do meu dia que me deixa realmente feliz e em paz? Minha gente, são tantas, mas eu vou citar duas. Vou citar uma só não. A primeira é quando eu chego do trabalho. Não tem pra onde. Principalmente a segunda-feira, que é o dia mais exaustivo pra mim. Então, quando eu chego do trabalho, eu olho pro fim do meu dia e vejo assim, cara, consegui trabalhar, consegui treinar, eu consegui dar conta ali das coisas que eu tinha para dar naquele dia. Isso é uma coisa que me deixa muito em paz, apesar de chegar absurdamente cansada. E uma segunda coisa que me deixa muito em paz é poder brincar com a minha gata. E uma terceira coisa que é poder tomar café da manhã com calma, minha gente. Como eu trabalho de manhã, 3 vezes na semana, eu trabalho o dia inteiro. Então, muitas vezes eu não consigo parar para tomar um café com calma, aquela coisa relaxada, de sentar mesmo, sabe, comer com calma, apreciar a comida. Às vezes eu não tenho esse tempo, mas quando eu consigo fazer isso, é uma coisa que parece que já muda a áurea do meu dia, sabe? Eu gosto muito, muito de verdade. Pergunta de número 6. Qual é a primeira coisa que as pessoas percebem sobre você quando te conhecem? A primeira coisa que as pessoas percebem com toda certeza desse mundo é que eu não sou uma pessoa tímida. Minha gente, sabe o que acontece? É porque no meu dia a dia eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa muito na minha. Então, assim, eu brinco mais com as pessoas que eu tenho mais proximidade. Eu converso melhor, desenvolvo melhor um papo com pessoas que eu tenho proximidade. E com pessoas que eu não tenho tanta proximidade assim, eu realmente fico tímida, sabe? Eu fico muito, não é retraída, mas eu realmente fico muito tímida, sabe? Eu às vezes não consigo desenvolver direito. O problema é esse. E aí tem muita gente que às vezes pode me ver como a chata do rolê, pode me ver como a timidazona lá do rolê, a caretona do rolê. E não é assim, saca? É porque eu realmente sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa muito na minha. É uma frase que é assim, ó, minha gente. Eu sou uma introvertida falante e uma extrovertida inacessível e fechada. Eu acho que é essa frase que eu digo sempre, que essa frase ela me define, porque realmente é desse jeito, minha gente. Com as pessoas que eu não tenho tanta proximidade, eu realmente sou mais na minha. Eu fico mais no meu canto. Mas quando eu conheço a pessoa, começo a ter intimidade com a pessoa, aí a pessoa já percebe que eu não sou tímida assim como elas pensavam que eu era, sabe? Então eu acho que as pessoas ficam muito naquela, Deus, que menina mais chata, não sei o que, mas na real não é, sabe? E eu sou muito de boa com isso, eu lido muito bem com isso. Antigamente eu não sabia lidar muito não, porque eu ficava naquela de, meu Deus, fulano nem me conhece, fica me tirando de chata, de tímida, de sei lá o que, sei lá o que. Mas hoje em dia, minha gente, eu realmente não ligo, sabe? Porque eu entendi que isso faz parte da minha personalidade, isso faz parte de quem eu sou. E eu nem vou mudar e nem quero mudar, porque pra mim tá tudo bem ser desse jeito. Pergunta de número 7. Por que eu escolhi ser professora? Minha gente, eu acho que essa pergunta seria conteúdo para outro vídeo, de verdade mesmo. Mas eu vou explicar para vocês de maneira bem breve e vou dizer para vocês que essa relação aí não é tão boa não, viu? Como vocês esperam, não. Como vocês acham assim, nossa, ela é professora, meu Deus, ela é apaixonada no que faz, não sei o quê. Ô, minha gente, pela misericórdia. Mas, bom, vamos lá. Respondendo a pergunta, é o seguinte. Eu escolhi ser professora de educação física porque desde criança, minha gente, eu sempre pratiquei muitos esportes. Eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, muito ativa. Eu gostava muito de conhecer várias coisas, sabe? Várias modalidades e várias coisas. Então, eu aprendi um pouquinho sobre voleibol, eu fiz um pouquinho de aula de handebol, eu fiz um pouquinho de aula de karatê, eu fiz um pouquinho de aula de muay thai, eu fiz danças populares, eu fiz tanta coisa, eu fiz percussão, que foi uma coisa que eu amo, se eu pudesse, eu faria até hoje,
hoje percussão, gostava muito de tocar maracatu, ciranda, coco, era um rolê que eu gostava demais. E eu sempre fui essa pessoa muito curiosa, minha gente. Até que eu conheci o judô e me identifiquei muito com o judô. Eram duas coisas na minha vida que eu me identificava demais, que era com o judô e era com a dança de um modo geral, mas precisamente a dança contemporânea. Então, eu ficava transitando muito sobre o que escolher para fazer de faculdade. E aí, na época da escola, né, ali do ensino médio, eu gostava muito das aulas de história, eu gostava muito, de verdade, das aulas de biologia, gostava um pouco de química também, mas o meu ponto principal era português, história e biologia. Eram três disciplinas que eu amava estudar. Então pensei, bom, eu vou fazer a faculdade de educação física, porque na faculdade de educação física eu vou ver vários esportes, que é uma coisa que eu amo, vou conhecer a história de vários esportes que eu amo, vou poder ensinar isso para os alunos, porque inclusive eu via, né, alguns professores meus da época da escola, e eu gostava muito, eu ficava, caraca, que massa, velho, isso daqui, sabe? E aí pronto, basicamente eu escolhi ser professora de educação física por conta disso, porque de fato foi uma área que sempre me chamou muita atenção. Mas aí o que que acontece? A gente vai para a realidade, pisa no chão da escola e vê que o rolê não é bem assim como a gente imaginou que seria, né? E aí é onde a gente encontra a questão das dificuldades, que assim, para além das dificuldades da vida do professor normal ali do dia a dia, né, que a gente sabe que tem, existem algumas dificuldades específicas na área da gente. Que primeiro, que a quantidade de vagas que aparecem para professor de educação física é muito pouco, e segundo, que a nossa carga horária é muito pequena, sabe? Então, para a gente poder ganhar um dinheiro relativamente ok, a gente precisa trabalhar em no mínimo 2 escolas, porque se a gente trabalhar em uma escola só, a gente vai passar fome. A realidade é essa daí mesmo que eu tô dizendo pra vocês, tá? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar, né, na minha primeira escola, eu ganhava R$ 400. R$ 400, esse era o meu salário. Depois eu fui para uma outra escola, que aí já era de CLT, tudo bonitinho, e eu ganhava 500 e pouco, mas eu trabalhava, se eu não me engano, ou era 2 ou era 3 dias na semana. Eu agora não tô lembrada. E assim segue, gente. Esse ano pra mim é um ano que eu tô trabalhando mais e ganhando um pouquinho mais, mas não chega a ser 2 salários mínimos mesmo. Eu tô logo jogando a real aqui pra vocês. Vocês querem me conhecer de verdade? Então toma aí conhecimento aí sobre mim de verdade. Então assim, ano passado, por exemplo, meu salário era menos de R$ 1.000. Acreditem se quiser. Eu trabalhava 2 vezes na semana, um dia eu trabalhava o dia inteiro e o outro dia eu trabalhava só uma manhã e o meu salário era menos de R$ 1.000. E eu estava aqui na luta, numa peleja danada. Eu vou dizer para vocês que eu gosto da minha profissão, eu gosto. Eu gosto de ser professora de educação física. Se fosse para ser professora de alguma outra disciplina que não essa, eu não ia querer. Se fosse para ser pedagoga, que é para trabalhar aquela professora ali fixa de sala, com os alunos pequenininhos e tudo mais, eu não me identifico de jeito nenhum, minha gente. Não me identifico, sabe? Inclusive, eu digo sempre assim, sabe? Que eu não quero passar tantos anos da minha vida dentro da área da educação, sabe? Porque eu acho que o ambiente de escolas em si, de uma maneira geral, é um ambiente mais denso de se trabalhar, entende? Então, assim, eu sinceramente hoje, no momento, eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida como professora de educação física, a menos que eu fosse concursada, é o que eu digo sempre. Porque eu sendo concursada, eu ia ganhar aí na faixa de 5, 6, 7 mil reais, dependendo, né, de onde fosse pela prefeitura, fosse pelo estado, enfim, né? E aí eu ia conseguir ter uma flexibilidade um pouquinho maior pelo fato de trabalhar aí só um turno, alguns dias, assim, teria essa liberdade um pouquinho maior de estar mais livre, eu ia conseguir focar em outras coisas, em outros projetos meus também que eu tenho, né? Porque para quem não sabe, eu também fiz recentemente um curso, né, de design gráfico e me identifiquei muito com essa área, muito de verdade, gente. É uma área que, assim, eu sempre gostei também, mas eu tinha muita dificuldade, assim,
sobre os programas, enfim, tudo mais, né? Mas foi uma coisa que eu sempre gostei muito e resolvi fazer esse curso, né? Como uma segunda possibilidade de fato de uma outra profissão para além de professora. Eu gosto sim de ser professora de educação física, gosto muito de estar com os alunos mais velhos, eu tenho uma familiaridade melhor, uma identificação aí maior com os alunos do Fundamental 2, porque eles são maiores, a gente consegue desenvolver vários outros projetos e eles têm essa maturidade para isso, mas não é uma profissão que eu quero passar muitos anos da minha vida dentro dela, não. Pergunta de número 8. Se a Natália de 10 anos atrás pudesse te ver hoje, o que ela diria? Com certeza ela diria assim, ó, como eu estou orgulhosa de você. E ainda ia dizer mais, tenha calma, porque as coisas só vão acontecer no momento em que elas precisam acontecer. Tudo o que é seu vai encontrar um caminho para chegar até você. Se é seu, vai chegar até você, independente do quanto tempo demore. Então, eu acredito que a Natália de 10 anos atrás, se olhasse para ela hoje, atualmente, ela diria isso. Pergunta de número 9, penúltima, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, estou assustada com o tamanho desse vídeo. Quando alguém te assiste no YouTube, qual sentimento você mais gostaria que a pessoa levasse com ela? Um sentimento que eu gostaria que as pessoas levassem para ela é o sentimento de conexão mesmo, sabe? É um sentimento de, poxa, que vídeo necessário para mim. Muito obrigada por esse vídeo. Você foi um canal de bênção na minha vida para poder falar comigo, né, para poder ser usada para abençoar a minha vida através desse vídeo, sabe? Então, é uma coisa que eu peço muito a Papai do Céu. É assim, para quem não sabe, né? Acho que eu nunca falei por aqui, mas eu sou espírita, e eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no Evangelho e também acredito muito na espiritualidade e em propósito. Então, assim, toda vez quando eu faço um vídeo assim, que eu sei que é um conteúdo de fato mais denso, um conteúdo ali que vai tratar de algo sobre a vida, né? Que não seja aí de coisas da rotina de organização, como papelarias e coisa do tipo, eu peço muito a Deus um direcionamento para que Ele me use, juntamente com a espiritualidade, para que eu possa levar palavras de conforto e palavras de modo que essa pessoa, ao assistir o meu vídeo, ela se conecte comigo e ela sinta que aquilo dali ajudou ela de alguma forma. Então, o que eu peço, o que eu gostaria que ela levasse é isso. É essa conexão com o meu conteúdo, com as coisas que eu trato aqui no canal. Afinal, como eu já comentei, né? O meu conteúdo que eu trago aqui, o meu nicho é um nicho muito específico, né, que nem todo mundo gosta de assistir, mas que eu continuo aqui insistindo nesse conteúdo, porque é uma coisa que de fato eu gosto e é uma coisa que eu sei que faz sentido para muita gente, apesar de ser um canal bem pequenininho ainda, mas só as pessoas que os meus vídeos podem atingir ali de alguma forma e ajudar de alguma forma. Isso já me deixa muito feliz, então é isto. E a última pergunta para a gente poder fechar este vídeo de meu Deus é: se alguém perguntasse quem é a Natália de verdade, o que você responderia? Misericórdia. Mas vamos lá. A Natália de verdade, minha gente, é uma garotona, na real, muito brincalhona e uma pessoa muito enérgica, sabe? Uma pessoa muito enérgica que gosta muito de estar sempre na ativa ali, fazendo várias coisas legais, praticando atividade física, fazendo coisas ali que trabalham o intelecto dela, que trabalham ali o corpo dela, sabe? Assim, que é uma pessoa muito leve e de coração muito bom, mas que também é uma mulher que tem muitas inseguranças, que tem muitas questões para serem resolvidas e que precisa melhorar muito a relação dela com ela mesma, sabe? Em relação a se sentir mais confiante, em relação a acreditar mais no potencial dela, em relação a acreditar que ela é capaz de fazer o que ela quiser, seja em projetos, seja aqui no YouTube, seja na vida dela de um modo geral. Então é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no gostei.
Eu fiz esse vídeo como sugestão de uma inscrita aqui no canal. Eu achei muito pertinente trazer esse conteúdo para vocês, que embora tenha ficado muito longo, mas eu resolvi trazer porque de fato eu vi que é um conteúdo que pode sim ser interessante para que vocês me conheçam um pouquinho mais para além dos conteúdos que eu trago por aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!